Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal do Professor Peterson, o seu professor de matemática, é isso mesmo. Eu acabei de te adotar como aluno. Você vai assistir essa aula, vai gostar e vai assistir as próximas aulas também. A aula de hoje, pessoal, será de frações, conceitos e representações. Pessoal, frações tem bastante assuntos que a gente pode tocar e bastante assuntos que são cobrados nas provas. Então, analisando todos esses tópicos, eu vou fazer aqui um conjunto de aulas sobre esse assunto de frações. Vejam aqui, nós teremos aula de frações, que é essa aula aqui, conceito e apresentações. Teremos uma aula só de leitura de frações equivalentes, simplificação de frações, soma e subtração de frações, multiplicação e divisão de frações e bastante questões de concurso para a gente aplicar esses conteúdos. Então já se inscreva no canal para que você não perca nenhuma dessas aulas de frações e tenha um bom desempenho, seja nas suas aulas, no ensino fundamental ou médio ou nas provas de concurso. O que é uma fração? A fração é uma ferramenta muito interessante, a gente pode representar diversas situações com a fração. Então, dado uma divisão, pessoal, por exemplo aqui, 3 dividido por 2. Nós sabemos que isso é uma divisão onde o número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo nós chamamos de denominador. Inicialmente é isso, pessoal. Uma fração representa uma divisão. Agora a gente vai aprender a fazer algumas representações com a fração. Olha essa situação que tem aqui. Suponha que um jovem ele vende pizza e bolo. E ele está com essa assadeira de pizza e essa assadeira de bolo. Note que tanto a pizza quanto o bolo, nós temos divisões em partes iguais. Quando nós temos desenhos de divisões de partes iguais, nós podemos representar como uma fração. Vamos representar aqui a pizza. Só que a gente precisa tomar cuidado com o seguinte. A gente precisa saber o que a gente está representando. Vamos representar aqui inicialmente a quantidade de pizza que tem ainda. Note que essa pizza foi dividida em 8 pedaços e esses pedaços em branco representam que já foram vendidos. Então, ele ainda tem 5 pedaços, de um total de 8. Então, pessoal, essa fração vai ser 5 dividido por 8. Por quê? Porque o numerador, olha o que está escrito aqui, o numerador representa as partes que possuímos de um todo. Então, aqui possui ainda 5 pedaços. O denominador representa quantas partes o todo foi dividido. Olha, ele foi dividido em 8. Por isso que nós temos a fração 5 sobre 8. Mas o contexto pode mudar. A gente precisa olhar para a fração com um olhar um pouco mais crítico. O exercício pode pedir para você, ao invés da quantidade da pizza que ainda tem, pode pedir para vocês a quantidade que foi vendida. Então, nós podemos representar a quantidade vendida de pizza. E agora a gente não vai olhar mais para a quantidade que tem, mas para a quantidade que foi vendida. Foram vendidos 3 pedaços de um total de 8. Então, a fração vai ser 3 sobre 8. Aqui está escrito aqui, representa as partes que possuímos de um todo, mas quando o exercício pedir o que você possui. Quando o exercício pedir para você o que já não existe mais, então você vai ter que olhar com outro olhar para o desenho. A quantidade de pizza que eu tenho é 5, sou dividido por 8, 5 oitavos, e a quantidade vendida é 3 dividido por 8, que é 3 oitavos. Vamos lá agora para a assadeira de bolo de chocolate. Para a gente representar esse desenho do bolo como uma fração, pessoal, a gente precisa saber quantas partes foram divididas. 2, 4, 6, 8, 10. Foram divididos por 10 partes, então vai ser uma fração de base 10. Então a gente vai apresentar primeiro a quantidade de bolo, pessoal, que ainda tem. Tá? Vamos lá então. Eu tenho 3 pedaços num total de 10. Então, no numerador vai ser a quantidade que eu tenho, o denominador vai ser a quantidade total que foi dividido essa assadeira de bolo. Então, essa é a fração que representa a quantidade de bolo que eu possuo. Agora, se eu quiser perguntar assim, a quantidade que foi vendida. Ora, se eu tenho 3 pedaços ainda de bolo e eu dividi ele em 10, significa que eu vendi 7. Eu vendi 7 de um total de 10. Aqui significa que eu tenho 3 pedaços num total de 10, a quantidade de bolo que eu tenho. Aqui significa que eu vendi 7 pedaços num total de 10 pedaços que eu tinha. Então, essa fração aqui representa o que eu tenho, essa fração representa o que eu vendi. Agora nós vamos aqui para essa imagem aqui, que representa a quantidade de combustível que tem no carro. Pessoal, note aqui que o ponteirinho não está exatamente em cima de um tracinho. Então, a gente vai fazer aqui uma fração aproximada. Tá bem? Não vai ser exato. Se nós quiséssemos representar por uma fração, quantas partes esse tanque foi dividido? Aqui representa uma parte da divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E se eu fosse fazer aproximado, aqui tem 1, 2. O ponteirinho está aqui. Então, 2 do total de 8 partes seria a fração que representa a quantidade de combustível. Então, eu vou escrever aqui,
2 sobre 8. Beleza, pessoal? Prestem atenção, então. A fração é uma divisão onde o numerador representa, numa situação onde nós temos divisões de partes iguais, a quantidade que possui, vai depender do contexto que o exercício está pedindo, e o número de baixo é a quantidade total de partes que nós temos. Vamos avançar mais um pouco, então. Olhem aqui, ó. Atenção. Podemos usar frações para representar desenhos que expressam uma divisão, que nem nós fizemos na folha de cima, o desenho da pizza, o desenho do bolo, porcentagem, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, razão, vai ser o próximo assunto que nós iremos estudar depois de frações. Fração ela pode representar um número decimal, uma dízima periódica, um contexto de divisão, ou seja, um contexto que não exista nenhum desenho, mas tem ali um contexto de divisão, nós podemos representar por meio de uma fração. Então a fração é uma ferramenta que a gente pode representar diversas situações. Então é interessante que a gente se aprofunde nesse conteúdo para que a gente possa ter um bom desempenho nas provas de concurso vestibulares. Então vamos continuar aqui. Descobrindo o valor de uma fração. Temos aqui 3 frações. Vou colocar aqui letra A, letra B e letra C. Vamos lá. Para a gente descobrir o valor de uma fração, basta a gente dividir. Não falei que era uma divisão? Então vamos utilizar aqui, ó. 14 dividido por 7. Quantas vezes eu vou multiplicar o 7 para dar 14? Por 2. Vai dar 14 e deu 0. Significa que 14 dividido por 7 é 2. Isso aqui é a letra A. Vamos fazer aqui a letra B. Então, pessoal, essa fração 14 por 2 está representando um número inteiro, o número 2. Vamos ver o que está representando agora a fração da letra B. Temos aqui 9 dividido por 12. Ora, pessoal, o 9 ele é maior que o 12. Nesse caso, para eu iniciar, eu vou precisar colocar um 0 aqui e aqui 0, na chave. Se você tem alguma dúvida de divisão de números naturais, divisão de números decimais, eu vou deixar na playlist aqui, eu já tenho videoaulas gravadas e também tenho videoaulas com questões de concursos que caem esses assuntos. Então você vai assistir o conteúdo e depois você vai assistir a videoaula de questões de concurso, combinado? Agora dá, pessoal, vai dar por 7. 7 vezes 12 vai dar 84. Isso aqui vai me sobrar 6. Como eu já coloquei a vírgula que eu paguei pelo 0, toda vez que eu tiver aqui uma nova casa, eu tenho o direito de colocar um 0. E que 12 vezes 5 dá 60, finalizando então aqui, dá 0,75. Então eu sei que essa fração aqui representa um número natural, essa fração representa um número decimal. Então a fração pode representar diversas situações na matemática. Vamos ver agora a letra C, pessoal. 4 dividido por 6. Mesma situação, o 4 ele é menor que o 6, então eu vou colocar um 0 aqui, e aqui 0, 6 vezes quanto chega próximo de 40? 6 vezes 6 dá 36, vai sobrar 4. Eu já paguei aqui com a vírgula, eu tenho direito de colocar mais um 0 aqui, vai ser por 6 de novo, 36. Vai sobrar 4, posso colocar um 0 aqui. Notem que isso vai acontecer, pessoal, infinitamente. Toda hora vai sobrar 4, eu vou colocar um 0, vai dar 40. E eu vou fazer 6 vezes 6, que dá 36. Isso é chamado de dízima periódica, porque eu tenho um período, que é o 6, que está se repetindo infinitamente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, que significa que vai continuar essa sequência do 6 aparecendo. Então aqui nós temos um caso onde a fração está representando uma dízima periódica. Pessoal, estamos quase terminando essa aula, uma aula inicial do conceito e representações. A gente aprendeu aqui então o que é uma fração, como se chamam os termos, numerador, denominador, como que nós podemos representar aqui uma fração. Podemos representar por meio de um desenho de uma divisão de pedaços iguais, o desenho da pizza, do bolo, o desenho aqui da quantidade do combustível. Podemos representar um número, a fração aqui está representando um número inteiro, está representando aqui um número decimal, aqui uma dízima periódica e entre outros assuntos que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então não perca as próximas aulas de frações. A gente vai começar a avançar, a próxima aula a gente vai aprender a fazer a leitura correta de frações. Então não perca a próxima aula. Eu vou finalizando aqui essa aula, não se esqueça de deixar um joinha e escrever no comentário o que você achou dessa aula. E vou fazer uma proposta aqui para vocês. Deixe no comentário qual é a sua cidade, qual que é o estado que você está assistindo essa aula, que na minha última aula de frações eu vou ler e vou mandar um abraço aí para as cidades e para os estados dos alunos que estão assistindo às aulas. Vou ficando aqui então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!